Bom dia. Uma das principais dúvidas que eu tinha relativamente aos guaches IMI era saber como se conseguem manter sempre limpas estas cores dentro dos cubos sem a sujar ao longo do tempo. Bem, hoje vou-te mostrar a minha forma de manter sempre limpas e puras estas cores, tal como vieram no primeiro dia em que recebeste a caixa de guaches IMI. Vamos a isso. Quando retiras as cores diretamente dos cubos com um pincel, mesmo que pretendas ter muito cuidado e penses em limpar o pincel sempre que mudas de cor, no calor da pintura vais acabar por colocar o pincel com tinta num outro cubinho, sujando assim a cor. Uma das formas possíveis para resolver este problema é utilizar os cubinhos de tinta como se fossem tubos de guache, retirando com uma espátula a quantidade de cores que precisas para uma determinada pintura. Por exemplo, se vais pintar uma paisagem, colocas na palete todos os verdes, amarelos, azuis, e para uma figura vais colocar mais vermelhos, amarelos e o branco. Mas uma das vantagens dos guaches IMI que não quero perder é ter disponível todas as 18 cores que vêm nesta caixa. Então, como é que resolvo o problema? Vou colocar as 18 cores da caixa numa palete, ou neste caso, num prato de plástico cinza que me vai servir de base para as cores. Coloco no prato as cores com a mesma ordem que utilizei para fazer a tabela de referências. Assim, aproveito o trabalho que fiz e que vos mostrei no tutorial anterior. Esta é, quanto a mim, a melhor maneira de utilizar os guaches IMI, porque, para além de manter as cores originais puras nos cubinhos, vou gastar menos tinta. Como vamos ver. Uma nota à parte. Podem utilizar este método para qualquer guache ou aguarela em tubo, mas não o façam com tinta acrílica, porque os acrílicos não são reativados com água. Iam secar para sempre. Outra das vantagens desta forma de utilizar os guaches, como que solidificando as tintas, tem a ver com a maior facilidade em dosear a água que vamos utilizar em cada pincelada, facilitando muito a pintura, como vos vou mostrar de seguida. Já coloquei as 18 cores nesta palete. Agora vou fechar a caixa das cores IMI e assim garanto que os cubinhos vão manter as cores originais imaculadas. Não me esqueço de as borrifar com um pouco de água para aumentar a sua durabilidade. Bem, já tenho as 18 cores, podia começar a pintar desde já com as cores nesta palete, mas não o vou fazer. Vou esperar que estas 18 cores sequem completamente. Vou utilizar este desenho de uma igreja que fiz previamente a lápis e que estou a marcar com tinta permanente. Também podia pintar diretamente sobre os traços a lápis, mas quero que vejam neste exemplo como é que este método altera e de que maneira a nossa percepção sobre o potencial da pintura a guache. Tenho a certeza que vais ficar muito surpreendido com o resultado. Depois de delinear o desenho com a caneta, apago os riscos a lápis e estamos prontos para começar a utilizar os guaches IMI. Vou pegar então no prato de plástico com as 18 cores da caixa, que esteve a secar cerca de uma semana. Para que elas secassem completamente, bastariam 3 ou 4 dias, mas eu esperei uma semana para ter a certeza que as cores estão bem secas. Vou usar um pincel com bastante capacidade de retenção de água e vou começar a pintar o céu de azul. Vejam como, ao colocar a água sobre este pedaço de tinta IMI seca, a cor é reativada muito rápida e facilmente. Para já, enquanto estou a usar este azul, o que eu vos posso dizer é que o pigmento é muito forte, ou seja, não preciso de muitas passagens com o pincel na cor para obter o azul intenso que vemos no cubinho quando abrimos a tinta pela primeira vez. Em muitos guaches de baixa qualidade, basta acrescentar um pouco de água e parece que a cor se perde. Com os guaches IMI, pelo menos com o azul, isso não acontece, o que é ótimo. Voltemos ao exemplo. Ao ser utilizado desta forma, o guache não perde a sua qualidade de maior opacidade quando comparado com a aguarela. Mas, se adicionarmos mais água, conseguimos de alguma forma reduzir essa opacidade, aproximando-a de uma pintura efetuada com aguarela. Estou a utilizar um papel de aguarela, o que me permite levar bastante água e cor, a cor azul, para a superfície do papel. Com este guache, consigo fazer um céu vibrante, alterando a intensidade do azul em função da quantidade de água de cada pincelada. Posso deixar também alguns espaços de branco para as nuvens. Vou mostrar-te agora outra possibilidade desta forma de utilização dos guaches IMI. Limpo o pincel e depois basta molhar um pouco na porção de tinta preta para conseguir um cinzento com que vou assinalar a sombra das casas às quais não quero dar um grande destaque. Viram? Em vez de misturar branco e preto para obter o cinza, posso utilizar unicamente o preto, carregando
pouco pigmento em cada pincelada. Para as zonas de sombra da igreja, vou usar a cor lilás, para lhe dar um pouco de vida. E vou reativar essa cor colocando água sobre o pigmento seco. Como quero agora obter uma cor mais intensa, recolho mais pigmento da porção de tinta do que quando fiz a sombra das casas. Tu decides qual a intensidade da cor, carregando mais ou menos pigmento na mistura com a água. Posso voltar mais tarde a qualquer superfície para acrescentar cor, se achar necessário. Vou pintar os telhados com uma mistura de duas cores. Tento sempre evitar o vermelho quando pinto telhados. Com este método, a mistura das cores é muito simples e controlada. Vou mostrar isso daqui a pouco neste tutorial de forma mais evidente. Vê agora como utilizo a cor preta para as sombras das janelas. Neste caso, coloco uma forte quantidade de pigmento e obtenho um preto opaco, como pretendia. Nota que, neste caso, a diferença para a aguarela, em que, mesmo com o preto dificilmente consegues esta opacidade, é muito grande. Isto é o gouache. Com esta mesma cor, preto, mas com menos pigmento, assinalo o granito e há algumas sombras da igreja que não quero tão intensas. Digam lá se o gouache não é muito flexível. Estavas à espera disto? Já obtiveste alguma vez algum efeito parecido com os teus gouaches? Partilha connosco a tua experiência comentando em baixo. E já agora, se achas que este tutorial está a ser útil, dá o teu like, eu agradeço imenso. Voltemos ao exemplo. O gouache seca mais depressa do que a aguarela. Mas mesmo assim, não deves ter pressa em pintar sobre camadas ainda úmidas, para que não te aconteça o que aconteceu nestas janelas pintadas demasiado cedo sobre a sombra lilás. Mais tarde, eu digo-te como podes corrigir este erro, mas, com alguma paciência, evitas isto. Para já, vou mostrar-te como se pode corrigir uma parte já pintada. Com o pincel úmido e limpo, posso retirar tinta do azul do céu, abrindo brancos para as nuvens. Se pretender uma correção mais profunda, posso retirar cor desta forma e, depois de secar, aproveitando a opacidade do gouache, pinto por cima. Vou deixar secar o desenho e voltar da parte da tarde para te mostrar como resulta a pintura com gouache Zimi sobre uma camada seca. Pronto, aqui está o prato, palete, vamos usá-lo. Podia deixar aqui as misturas anteriores, mas como vou usar cores diferentes, vou limpar esta zona central para fazer aqui as misturas. Podem ver agora de forma clara como é fácil, com este método, misturar duas cores na paleta. Água e os pigmentos das duas cores base que quero misturar. E se fossem mais cores, era igualmente simples, não há problema. Utilizei esta cor aqui só para dar mais colorido à fachada da igreja. A igreja é branca, mas o artista pode inventar. Estou aqui a pensar como se pintasse o sol nesta parede. Como a superfície está seca, vou aproveitar a opacidade do gouache e, tal como vos tinha prometido, vou corrigir as sombras das janelas que tinha borratado na primeira fase. Como viram, o gouache dá-nos a oportunidade de aproveitar a opacidade para corrigir e para definir alguns pormenores. O nível de detalhe a colocar é uma decisão vossa, mas nem sempre temos a paciência para muito detalhe e até, em muitos casos, é melhor manter a simplicidade da obra. Acho importante mostrar como retirar partido da opacidade do gouache utilizando a cor branca. Aqui utilizo muito pigmento e vou colocar alguns reflexos ou realçar alguns brancos do edifício. E isto não conseguiriam fazer com a aguarela. Aqui o pincel é ligeiramente umedecido e vou retirando pigmento de branco da porção de tinta que coloquei na palete. Posso marcar agora os detalhes que me apeteça realçar, pintando em cima da camada ou das camadas anteriores. Vocês podiam continuar, mas eu não vou avançar mais porque não estou a mostrar uma determinada forma de pintar. Estou a tentar mostrar um método para utilizar os gouaches IMI que mantém as tintas originais limpinhas. É um método muito simples, como viram. Colocam todas as cores numa palete, deixam secar e depois pintam como se fossem utilizar pastilhas. E quando estas pastilhas acabarem, podem ir à cor original do cubinho para acrescentar mais tinta. Há agora uma pergunta que deve estar a passar nas vossas cabeças. E se eu utilizasse os gouaches Zimi diretamente dos cubinhos, obteria um resultado igual a este? A minha resposta é não. Ao utilizar o pincel para retirar a tinta das caixinhas sem deixar secar, vamos gastar mais tinta, o que resultará, certamente, em cores mais opacas. Pode utilizar os gouaches Zimi dessa forma, mas vais gastá-los mais depressa, vai sujar as cores originais e terá certamente mais dificuldade em controlar a densidade da pintura com a água. Chegamos então ao fim deste tutorial.
Eu espero que ele tenha despertado alguma curiosidade, vontade de adquirir os guaches IMI. Se o fizeres, eu posso te garantir que vais ter uma ótima relação entre preço e qualidade. Por isso deixo-te aqui os links onde podes adquiri-los, quer estejas no Brasil ou quer estejas em Portugal. Se gostaste deste tutorial, já sabes, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque eu ainda vou ter mais 2 vídeos em que vou abordar o tema dos guaches IMI, mas ainda te vão surpreender mais, tenho a certeza. E já agora, como sempre, diverte-te a pintar, a desenhar e que sejas muito feliz. Obrigado.